Gente, eu estava pensando e refletindo sobre um aspecto de que nessa vida não existe neutralidade. Nada é neutro. Nada é neutro. Eu tô lendo esse livro, Verdade Absoluta, muito bom por sinal. E no começo do livro, a autora vai trazendo alguns aspectos, né, sobre a questão do secularismo, daquilo que é sagrado, daquilo que não é, se tem essa divisão, né, entre o espiritual e o mundo natural, enfim, esses aspectos, assim, de dualidade. E, eu tava refletindo, né, de acordo com a leitura, não só da leitura, assim, mas de vivência, assim, do mundo, e eu tava pensando, não existe nada neutro, nada, nada, nada. Tudo aquilo que a gente consome, intencional ou não intencional, acaba refletindo e nos moldando de alguma maneira. E o que seria tudo? Tudo seria tudo. As músicas que a gente escuta, os livros que a gente lê, as coisas que a gente assiste, as fotos que a gente vê, as vivências que a gente tem no nosso dia a dia, as coisas que a gente presencia no nosso dia a dia, tudo isso, de alguma maneira, vai formando e impactando quem a gente é. E eu tava pensando sobre isso e eu tava percebendo o quanto isso é real. Eu gosto de escutar, às vezes, algumas músicas no estilo de Racionais, Emicida, e são músicas que, em sua maioria, tem uma essência de apontar algumas questões sociais, né, de apontar algumas, né, de ir pra esse lado, assim, de desenvolver essa visão de mundo, né, que reflete, que realça a desigualdade, enfim. E eu gosto muito dessas músicas, acho que são músicas muito, muito boas, que de fato apontam muitas coisas verdadeiras e reais, mas eu tenho percebido quando eu escuto muito dessas músicas, quando eu consumo muito dessas músicas, o quanto isso me afeta, o quanto isso afeta a minha perspectiva sobre o mundo. E às vezes, quando eu me alimento muito disso, eu acabo perdendo a perspectiva certa. Então eu tô com a minha perspectiva cheia disso, cheia dessas coisas que são despejadas por essas músicas, e eu perco o foco de quem é de fato a minha esperança, de quem é de fato a solução para todas essas coisas, né? Enfim, em várias outras coisas, assim, das coisas, dos vídeos que eu assisto, às vezes dos filmes que eu assisto, das conversas que eu me permito escutar, sabe? Porque tem conversa que a gente não consegue simplesmente não participar, mas tem conversa que a gente se coloca ali, né? E que a gente às vezes não entende o momento que a gente precisa sair de determinadas conversas. Enfim, mas pensando e refletindo sobre isso, me veio isso, assim, de que não existe nada neutro, nada neutro. Tudo é criado, tudo é feito para de alguma maneira impactar algo em nós, seja algo positivo, seja algo negativo, seja para revelar algo positivo ou negativo em nós mesmos, despertar sentimentos, emoções e várias coisas, assim. O entretenimento, ele tem muito esse poder, né? Mas não falo só de entretenimento, é que entretenimento normalmente consome muito nosso tempo, né? Enfim, mas não falando só disso, assim, mas de coisas que às vezes intencionalmente a gente escolhe fazer. E isso é muito bizarro a gente perceber isso, o quanto a gente no mundo todo, né, a gente vivendo a nossa vida, a gente tá refém dessas influências. E aí isso me leva para outro tipo de pensamento. Qual tem sido a minha real influência? Qual tem sido aquilo que eu, Raquel, tenho escolhido intencionalmente despejar o meu tempo, investir o meu tempo, investir os meus recursos, sabe? Qual tipo de leitura eu tenho escolhido fazer? Qual tipo de música eu tenho escolhido escutar? Qual tipo de conversa eu tenho me colocado? Qual tipo de conteúdo eu tenho visto no meu Twitter, no meu Instagram, sei lá, na sua rede social aí? Que tipo de coisa eu tenho permitido que tome o meu tempo, sabe? Pensando que tudo aquilo, a gente é reflexo, né? De tudo aquilo que a gente consome, de tudo aquilo que a gente vivencia, das experiências que a gente tem. E claro que tem coisas que são inevitáveis na nossa vida, que a gente vai experienciar, mesmo que a gente não queira experienciar. Mas, para além daquilo que eu não tenho controle, o que eu tenho feito com que eu tenho controle, sabe? Quais são as coisas que eu tenho deixado, sido geradas no meu coração? Quais são as coisas que eu tenho me permitido me alimentar, me encher, sabe? E o contraponto disso, né? O quanto, tirando essas coisas que são superficiais, supérfluas da vida, então entretenimento, enfim, o quanto disso tem apontado para Jesus, mas mais do que isso, o quanto de Cristo puro eu tenho consumido, né? O que seria Cristo puro? Seria o meu tempo de intimidade e de relacionamento com o Senhor, diretamente, né? Sem interferências, então, sem interferência de uma leitura, sem interferência de uma música, sem interferência de uma pregação, o quanto de
de Cristo real eu tenho consumido, sabe? Não daquilo que outra pessoa tem despejado sobre mim, quanto outra pessoa tem entregado pra mim, mas o quanto eu tenho buscado o meu próprio alimento, sabe? E isso tem, assim, nossa, mexido, assim, com a minha cabeça, e eu tenho percebido que eu preciso levantar algumas barreiras, assim, levantar alguns limites nessa questão daquilo que eu tenho consumido, sabe? Então, de filtrar melhor aquilo que eu tenho visto, e às vezes, gente, às vezes não é nada pecaminoso, ai meu Deus, tô vendo um vídeo que... Meu Deus, será que parou de gravar? Calma aí, gente. É que desligou o flash, é porque tá acabando minha bateria, mas não tem problema. Mas às vezes eu tô vendo um vídeo, sei lá, de alguém reagindo a alguma coisa, ou tô vendo um vídeo, sei lá, um vlog que seja, mas, sabe, isso tem me influenciado de alguma maneira. E me perdi na linha de raciocínio. Mas enfim, não necessariamente aquilo que a gente consome é algo que é pecado, é algo ruim, é algo que, meu Deus. Mas a gente tem que entender que tem proporções também, né? Então se a gente tá consumindo muitas coisas que podem até não ser pecado, podem não ser erradas, e a gente tem deixado isso crescer na balança para além daquilo que tem sido depositado diretamente do Senhor, né? Então, para além do nosso tempo devocional, para além do tempo que você se dedica em estudar a palavra, em ler, em orar, em escutar uma pregação, né? O quanto disso tem sido maior que isso, sabe? E de buscar ter esse equilíbrio mesmo, para que Cristo prevaleça, sabe? Para que Cristo seja o principal. E sobre essa questão de dicotomia, eu penso que não tem mesmo essa divisão, né? De espiritual e natural. Eu penso que nós somos um ser integral e nós precisamos, de maneira integral, engrandecer e apontar para o Senhor. Então, esse tem sido o meu pensamento, assim, nos últimos dias, que eu escolha sabiamente as coisas em que eu vou intencionalmente investir o meu tempo, as coisas que eu vou permitir que os meus olhos vejam, que os meus ouvidos escutem, que o meu corpo sinta, e entender que tem momentos que a gente precisa, sim, ter esses momentos de descanso, esses momentos de conforto, de prazer mesmo. Eu tava até lendo o livro da Júnia, Mulher Real, e ela fala disso, que às vezes essa questão de entretenimento, distração, consome muito do nosso tempo, porque a gente não escolhe um tempo intencional para elas. Então a gente tem que ser intencional até no tempo de buscar por essas coisas que são secundárias. Faz sentido? Enfim, mas o que eu quero deixar nesse vídeo é que nada é neutro, tudo influencia e tudo aponta pra algo dentro de nós, tudo gera algo no nosso coração, gera algo na nossa mente, mesmo que seja inconsciente, mesmo que seja no nosso subconsciente, tudo tá ali, né? Tudo tá entrando. E a gente precisa tomar cuidado para que aquilo que tem entrado no nosso coração não seja maior do que a verdade de Cristo. E sempre que eu consigo perceber claramente na minha vida quando eu tô em desequilíbrio, assim, quando eu tô consumindo muito mais de algum conteúdo ou de alguma coisa, assim, que é supérflua e não, de fato, da palavra do Senhor, sabe? Porque eu percebo, assim, nas minhas reações, as minhas reações mudam, os meus pensamentos mudam, o meu bem-estar, sabe? De se sentir bem muda, tudo muda. E mexe, assim, com o meu corpo, com a minha mente, enfim. E que eu preciso constantemente me realinhar, sabe? E voltar os meus olhos pro lugar certo, pra coisa certa. E é isso, que a gente seja cuidadoso com as coisas que a gente se permite, com as situações em que a gente se coloca, né? Nas coisas que a gente tem controle, é claro. Mas é isso. E que Cristo sempre seja o nosso principal alimento. Que Cristo seja sempre nossa principal porção. Que a gente nunca perca isso de vista. E é isso. Raquel, nada é neutro. Tudo te influencia. Cuidado aí com as coisas que você assiste, com as coisas que você vê, com as coisas que você escuta, com os lugares que você vai. E é isso aí. Tchau. Até mais. Vigia, irmão. Vigia, vigia.